Jardim Elétrico Podcast. Nonsense, literatura e teatro, sem deixar de lado as frivolidades. Solicitação, ok, aceitei. Problemas técnicos. Esse negócio de live é meio novo pra mim. Eu não sei muito mexer no negócio de live. Eu também, como administrador de fazer isso, foi a primeira vez que eu entrei pelo meu celular na conta do Majuto para fazer uma live, então ele primeiro passa por todos os passos de configuração, mas estamos aqui. Estamos aqui. Eu tava penando, tentando entrar pelo notebook, aí não tava conseguindo. Daí tive que vir pelo celular e eu, meu Deus do céu. Mas enfim, estamos aqui. Boa tarde, Erivaldo. Muito obrigada. Queria começar, antes de qualquer coisa, agradecendo você, agradecendo ao Magilute por essa oportunidade que vocês estão dando, tanto para mim quanto para o Jardim Elétrico Podcast. E que eu acho que essa é uma filosofia que eu admiro muito de todo mundo do grupo do Magilute, que é esse acolhimento com as pessoas que estão começando e que querem entrar em contato com o teatro, que querem entrar em contato com essa área, das pessoas que estão envolvidas nesse meio. E também entra também uma coisa que é ao mesmo tempo que o Jardim Elétrico faz, que é abrir esse espaço para essas pessoas que estão querendo entrar em contato com isso. E é um carinho que eu estou recebendo tanto de você quanto do Mário Sérgio Cabral e do Jordano Castro, quando passaram aqui também pelo Jardim Elétrico Podcast, conversaram comigo. Então, eu quero começar, antes de tudo, te agradecendo por essa oportunidade, estar aqui no perfil de vocês, isso é incrível. Muito obrigada. E de você, que é uma pessoa que eu admiro muito. Arrasou, fiquei bem feliz também pelo convite. Eu tinha ouvido dos meninos quando eles fizeram, eu fiquei bem empolgado. E é como você fala mesmo, assim, a gente precisa desses veículos de disseminação da informação de como se faz, né? Assim, porque às vezes a gente tem uma visão de como é feito, de como chega nas pessoas, mas o entendimento de qual o percurso, qual o processo, não se fala muito, assim. E aí esse veículo do Jardim Elétrico Podcast está fazendo essa função, assim, muito bem. Parabéns também pela iniciativa, né? Assim, isso que você fala de alguma maneira, olhar para as pessoas que estão, de alguma maneira, tentando fomentar cultura, bom pensamento, tentando... É importante a gente se aliar, é importante a gente construir essa rede, porque foi assim que chegamos até aqui, foi assim que eu cheguei até aqui, através dessas redes e dessas trocas mesmo. Assim, eu fiquei bem feliz de estar aqui também conversando, também na página do grupo. E essa conversa de hoje, que eu acho que é um tema muito importante para todo mundo, sabe? Tanto para quem já está na área, quanto quem quer iniciar, que é essa questão da produção, que eu vejo poucas pessoas falando sobre. Essa questão da produção, da logística, da criação teatral. É um tema que eu, quando eu estava iniciando assim, né, eu tive que ir atrás sozinha. Eu não encontrei muito conteúdo sobre, sabe? Eu não vejo muitas pessoas falando sobre. Então, acho que você, como uma pessoa que já está com uma carreira mais consolidada, pode falar com muito mais propriedade sobre isso com a gente. Mas aí eu queria te pedir, antes de entrar nesse assunto mais técnico, que tu falasse um pouquinho mais sobre uma história do início. Porque quando o Mário Sérgio Cabral ele veio para cá, para o Jardim, ele falou que vocês criaram uma companhia juntos, que foi Abre as Pernas Cacilda, que foi o início, né, de vocês. E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre essa história e como é que foi que se desenrolou até chegar ao Magilute. É, a gente se conhece, eu e Mário, desde 2003. Foi a primeira vez que a gente se encontrou no Colégio Diocesano lá em Garanhuns. E é muito encontrar os pares assim, você é muito doido porque você bate o olho e você meio que reconhece na hora que de alguma maneira essa pessoa que teve essa troca, ela vai permanecer na sua vida durante muito tempo. E essa sensação eu tinha com o Mário desde o primeiro encontro da gente lá no Diocesano, quando a gente estava começando a ensaiar. A gente fazia parte do mesmo grupo de teatro da escola, que
de alguma maneira tinha uma produção boa, potente, mas ainda sem uma consciência do papel dessa produção, mas a execução dela acontecia de maneira muito boa. E aí a gente se formou nesse universo com Sandra, com Janduí, ensinando e entendendo, a gente entendendo como era esse ofício de estar no palco, o que tem por trás do palco, o que precisa acontecer para que aquele momento aconteça, né? Assim. E aí isso tudo fez com que a gente ficasse querendo, porque a gente já sabia, eu já sabia, e ele também, que era disso que a gente queria sobreviver, que era disso que a gente queria viver. E aí ali a gente se alinhou já nesse pensamento, e aí o grupo do Diocesano já não dava mais conta da nossa inquietude de continuidade, assim, e aí a gente resolve criar esse grupo sem entender direito como funciona um teatro de grupo, sem entender como funciona uma produção para o teatro de grupo, sem entender como funciona a logística, e a gente foi fazendo e entendendo no fazer, de fazer projetos. A gente teve só 2 anos de existência, mas tivemos 2 produções que, para um grupo do interior, você ter 2 produções consecutivas em 2 anos é muita coisa. Isso em 2006, 2005, assim. E a gente foi aprendendo no fazer. O palco, a gente é rato de palco desde 8, 9 anos de idade, que a gente saca vem entendendo essa estrutura de palco, assim. Mas essa maquinaria por trás desse palco, a gente começa a se jogar nela a partir de 2016. Eu já organizava, por exemplo, todo o material do Diocesano de Artes, e era infantil, eram muitas pequenas coisas, e eu já organizava aquele material de uma maneira intuitiva, que acaba, quando a gente chega aqui no Magilute, a gente meio que teve essa preparação de produção e do entendimento dessa maquinaria, como funciona. A gente foi aprendendo na prática, assim, não fazer, na escrita do projeto para ir nos comerciantes, entender que a arte, que o teatro, era preciso sim chegar na população, era preciso sim chegar nas pessoas. E lá em Garanhuns a gente tem um teatro que é lindo, uma estação ferroviária que foi transformada em teatro, que ficava parado durante muito tempo, igual a muitos teatros que existem espalhados pelo país afora. E lá em 2006 a gente, nessa inquietude, já começava a querer fazer com que aquilo dali tivesse vida. E a gente fez projeto, foi para os comerciantes, recebíamos R$ 10, às vezes recebíamos um lanche de uma apresentação, às vezes recebíamos umas camisas. Então, assim, meio sem entender quais eram os caminhos de fato de construção de um projeto, de um entendimento de como tem que ser um projeto para que ele realmente seja entendido como uma prioridade para que aquilo dali aconteça, e não só um devaneio de pessoas que estão inquietas e querendo criar, né? Assim, e eu acho que esse tempo que a gente passou em Garanhuns, eu e o Mário, nessa construção de produção, eu e ele no tete-a-tete, tentando entender, fez com que hoje, aqui no Magilute, a gente consiga dar conta que também isso, o Magilute tem 18 anos e eu estou no grupo há 12 e estou entendendo, não entendendo, mas assim, me vendo enquanto produtor, oficialmente, há 7 anos só. Assim, os outros 5 eu era produtor, mas eu não me nomeava enquanto produtor, eu era só ator. Mas eu fazia todas as funções de produção. E aí, depois de 2015, é que eu venho entender que eu sim sou um produtor desse coletivo. E tudo isso só é possível por conta dessa inquietação de pessoas lá atrás que estavam começando, que também não tinham informação de como funcionava direito, porque hoje eu entendo que para tudo que eu consigo entender enquanto logística, enquanto produção, ela está associada nas trocas que a gente teve ao longo desses anos, encontrando com as pessoas nos festivais, né, entendendo como funcionam os outros grupos, como eles se gerem, a gente vai também entendendo como é que é possível a gente se gerir, porque isso muda de coletivo para coletivo. Né? O modelo que a gente usa para gestão e produção e logística da gente, ele pode ser que não funcione por completo com outro grupo de pessoas. Né? Isso mais quando a gente compartilha como são esses métodos de organização,
as afinidades e as referências, elas vão vindo e você vai recodificando e fazendo aquilo de acordo com a necessidade do trabalho, da linguagem. Mas esse encontro com o Mário, que já vai fazer 23 anos, foi um encontro de alma mesmo, assim. E eu acho que essas pessoas que foram se encontrando também aqui dentro do Magilute, a gente meio que tem esse entendimento de... A gente costuma falar de família, mas é porque eu sei que a configuração de família, às vezes, ela é muito complicada, assim, de entendimento. Mas são pessoas que estão compromissadas com um objetivo único, assim, que é de sobreviver disso daqui. Né? E eu lembro que nessa época lá de Garanhuns, eu dizia sempre assim, eu posso morrer de fome, mas eu vou fazer aquilo que eu gosto. E isso enquanto objetivo. Hoje eu vejo que esse desejo, inclusive esse discurso de que eu vou morrer de fome, mas eu vou fazer aquilo que eu gosto, vem também de encontro com a estrutura que já nos impõe que a gente precisa trabalhar, independente se a gente gosta ou não gosta. E que, mais ainda, aquilo que eu estava falando, que eu morreria de fome fazendo, que é teatro, ela está ligada, é uma linguagem que está relacionada a um espaço que provavelmente não vai ter sucesso, que provavelmente não vai ter condições de se manter, e provavelmente não vai ter condições de gerar trabalho para outras pessoas. Então, mesmo há 10 anos atrás, nesse discurso de eu vou morrer de fome, mas eu vou fazer aquilo que eu gosto, hoje eu vejo que também já é um ato político de lutar para que essa condição ela mude para as pessoas que estão por vindo. Como que o Abreu falou agora, numa matéria que ele postou pelo Facebook, que ele fala, eu quero muito que chegue um momento em que teatro, os trabalhadores e as pessoas irem ao teatro não seja extraordinário, que seja como ir a uma farmácia, que seja como ir a uma padaria, comprar um pão, que seja como ir a um restaurante, que vá. Então, assim, tem que ser necessário. E é muito doido quando a gente tem essa inquietude para fazer com que isso que para a gente é importante, seja necessário, né? Faz com que vá movendo muita coisa para que dê certo, né? Não é assim, quero fazer isso e já está acontecendo. A gente move muita coisa. A gente vai se organizando ao longo do tempo nessas coisas. Mas, por exemplo, quando eu fazia teatro em Caetés, que é a cidade que eu nasci, lá no interiorzinho, do lado de Garanhuns, eu sempre fiz teatro na igreja e lá também eu tive a necessidade de criar um grupo. E aí a gente criou um grupo de teatro onde também, de alguma maneira, eu já trabalhava nesse lugar de produção e logística desse coletivo de pessoas. Eram jovens de 12, 13 anos, saídos da primeira comunhão, e se formou esse grupo da Perseverança, e lá a gente criou esse grupo de teatro, e a gente tinha uma coisa que era, ao longo do ano, a gente pegava as datas comemorativas ou aquilo que a gente queria fazer e montava em sala de ensaio, com reuniões, com coisas, com ensaios, montava e ia vender para as escolas da cidade, as escolas infantis, né? E aí a gente vendia a 50 centavos o ingresso e fazia a cidade inteira, assim. Então, sempre estava nessa coisa de fazer coisas, mesmo sem entender que era assim que funcionava, que era assim que... Né? E eu acho que tudo isso serve para que hoje a gente consiga trabalhar com um pouco mais de folga nesse entendimento do que é preciso para que cada trabalho aconteça, do que é preciso para que, ou do que é coisas da nossa cabeça querendo demais para o trabalho, e o trabalho às vezes ele vai pedindo. Então, esse entendimento, né, assim, falar sobre essas funções, falar sobre esses mecanismos, ele é de uma importância muito grande para que a gente, quando esteja fazendo, consiga, de alguma maneira, ter um campo de saber para que caminho é que a gente está indo, sabe? Assim, porque... Com certeza. Com certeza, eu ia complementar isso, porque eu vejo hoje até as pessoas que estão começando, que não conseguem encontrar esse apoio, essa voz em outras pessoas que já têm mais experiência, como se esse conhecimento fosse negado, sabe? Então acho importante até para a gente não precisar apanhar tanto
na prática, quando está iniciando, para conseguir aprender as coisas. É bom que outra pessoa que tenha esse entendimento venha passar, né, pra gente. E aí eu queria que tu falasse um pouco, com toda a tua experiência também, dessas pessoas que estão começando agora, como é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer para conseguir ter essa maior consciência sobre me autogerir dentro do mercado teatral. Eu acho que tem um entendimento de saber o local que a gente está, e o entendimento de saber o que a gente quer com o nosso trabalho. Porque não tem como também assim fazer, fiz esse trabalho e ele já tem que circular, ele já tem que fazer as coisas, né? Assim, tem grupos, tem junções de pessoas que conseguem na primeira já ter uma. Mas eu acho que o mais importante para essas pessoas que estão se juntando é no entendimento não do agora, assim, é um entendimento de uma projeção, no sentido de quando a gente se junta enquanto coletivo, hoje a gente consegue se organizar, por exemplo, um ano, às vezes 2 anos, isso tanto financeiro quanto também em projetos para serem executados e coisas para serem feitas. E esse entendimento de projeção, ele é importante demais ter, independente se a gente está começando ou se a gente já está fazendo há muito tempo. Porque ele faz com que você destrinche as etapas e também se permita Porque, por exemplo, eu te falei, tudo isso que não é de hoje, não foi com a entrada do Magilute, por exemplo, nem é hoje nessa conversa com você que eu cheguei a esse raciocínio, a esse pensamento de que a logística e a produção ela é de extrema importância para que a criação seja potente. Ela vem ao longo desses anos de tentativas, de erros, ela vem ao longo desses anos de troca com outras pessoas. Por exemplo, em Caetés, voltando a Caetés, a gente fez um trabalho onde a gente queria uma parede de tijolo. Aí os bancos da igreja eram aqueles bancos que não tinham encosto. E a gente fez o quê? Não, vamos fazer e pilhar esses bancos e vai dar essa parede que a gente quer. Massa. Fizemos isso. Extremamente perigoso, extremamente cansativo de levar esses bancos um para um lado, um para o outro. Ali a gente fez, mas assim, na vontade de fazer. Se fosse hoje, por exemplo, eu diria, não, é preciso essa parede de bancos, esse monte de paredes de banco. Hoje a gente consegue construir essa poética que talvez essa parede precise, que a gente acha que precisa. A gente pode construir essa poética a partir de outros artifícios. Então isso vai virando linguagem hoje, né? Assim, a partir das tentativas de fazer coisas gigantes, a gente vai entendendo que também precisa voltar para o pequeno para que a partir disso transforme em linguagem. Existe, por exemplo, uma facilidade que não é uma facilidade, mas assim, uma coisa boa, que é o frescor de quando você se junta com pessoas e está fazendo os seus primeiros trabalhos, né? Assim, esse se lançar, ele é de uma beleza muito grande, porque ele nos permite tirar para fora assim, toda a nossa racionalização do se vai dar certo ou se vai dar errado. A gente só faz. Então, isso para mim... A vontade, né? A vontade do começo. Exato. E isso para mim é o que talvez tem que ser mais valorizado e tem que ser o mais estimulado. É para que essa vontade pelo fazer, ela não seja esmorecida ou diminuída pelas inúmeras dificuldades que a gente enfrenta no nosso ofício, pelas leis que não existem, né? Pelos incentivos que não existem, pelas informações que não existem, né? Tipo, e é meio doido, é igual a Fernanda falava, assim, a Fernanda, minha amiga íntima do coração. Nandinha. A Nandinha. Você quer saber, você começa a fazer teatro, você faz, isso não é para mim. E aí você sai. Se você adoecer, é porque aquilo é para você. Você está doente daquilo ali, porque é uma doença, no final das contas. Uma doença boa, assim, uma doença que faz com que a gente queira estar em movimento, né? Uma doença que faz com que a gente queira estar pensando, refletindo, agindo diante do que está acontecendo, assim. Então, eu digo para as pessoas que realmente estão se juntando, não perder esse frescor
pelo fazer, né? Pelo entendimento, de buscar essas pessoas que de alguma maneira já estão fazendo há mais tempo, não porque essas pessoas elas são sábias ou porque elas não por isso, mas porque de alguma maneira o tempo ele também faz com que a gente selecione mais as nossas escolhas, assim, né? Porque, tipo, o bom de ver, a gente sempre vê muito teatro, porque o bom de ver muito teatro, de conversar muito sobre os grupos, a gente costuma dizer que quem faz teatro só fala sobre isso, né? Isso é porque a gente tem um entendimento de como funciona o outro, de como funciona no outro, né? Assim, e o que está funcionando no outro pode servir para mim, assim. Eu digo isso, assim, não perder esse bendito frescor. A gente, graças a Deus, até hoje não perdeu. Eu espero que a gente fique velhinha e continue fresco. Com certeza. E assim, apesar da gente ter esse corte agora, né, na Audi Blanc 2, apesar disso, existem muitas pessoas, muitos artistas que necessitam desses editais para conseguir colocar o seu produto aí para jogo, né? E tanto o Funcultura também, que é outro edital muito importante. E tudo isso também está ligado à produção, que é uma coisa que são informações que a gente precisa ter para além, né, do produto, da criação. A gente precisa ter essas informações um pouco mais técnicas. Tu, enquanto tua experiência ligada a edital, a produção de projeto, a escrita de projeto, quais são as dicas que tu poderia dar para essas pessoas que querem escrever projetos e querem se colocar nesse meio através de editais? A gente tem uma estrutura aqui no grupo em relação aos editais, que a gente tem hoje a Amanda Dias, que ela escreve desde 2018, eu vou confirmar depois dessa data, mas assim, tem uns 2, 3 anos que ela que escreve os projetos, coloca isso em palavras. A gente conversa muito sobre o que a gente quer fazer. E aí a gente, enquanto conversa, já vai buscando possíveis coisas que farão com que esse projeto seja possível. Por exemplo, se a gente quer fazer uma circulação, e a gente sabe que os editais, eles priorizam se você consegue colocar 4, 5 regiões. Isso potencializa o projeto, porque você consegue escoar o trabalho por mais regiões. Ao mesmo tempo que ir para mais regiões é mais gastos. Se é mais gastos, às vezes o projeto ele tem que ser bem reduzido. Ou seja, não volta, isso pensando no Fucultura. Ele paga a própria execução dele. E aí, a gente, quando está conversando, a gente vai tentando alinhar essas coisas, o que seria mais barato de execução e algo que a gente conseguiria fazer. Por exemplo, se a gente está indo para Belém e a gente conhece as pessoas do Acre, que está próximo, conhece as pessoas ali do Amazonas que está próximo, então a gente tenta, de alguma maneira, já amarrar outras apresentações por ali. Porque isso fora quando se tem um edital aprovado. Porque aí você consegue, de alguma maneira, fazer uma rede maior naquela região que você está com um custo menor. O meu conselho é que, se não tem ninguém no grupo que escreva, é chamar uma pessoa que escreva esses projetos. E porque tem toda essa demanda ainda de gestão desses projetos, porque um projeto ele não termina, ele nem começa e nem termina só na ideia dele. Existe toda a execução do pré, a execução e o pós também, que você está mexendo com dinheiro público e precisa ter toda uma prestação de conta, uma junção de notas, uma junção de prestação de conta do que você está fazendo com o dinheiro público, né? E aí essa é sempre uma outra equipe que vem para fazer isso junto também, uma equipe de contabilidade. O que eu digo em relação a pensar em projeto é pensar enquanto, por exemplo, as pessoas que estão juntas, qual desejo tem em relação ao querer fazer, assim. A gente quer fazer um espetáculo de dança, a gente quer dançar no parque, a gente quer dançar na piscina, a gente quer... Então, conversar a partir da ideia que surge e chamar parceiros,
se não tiver ninguém no grupo, óbvio, que faça essa função da escrita dos projetos. Eu nunca a fiz. Eu acho... Porque os editais, eles mudam de edital para edital, e é quase assim, existe uma linguagem específica para cada edital, né? E esse entendimento também de que a linguagem que você usa para o edital de cultura é diferente da linguagem que você usa para o edital do Itaú Cultural, por exemplo, assim, dos editais que eles abrem. Então, cada edital tem uma maneira de falar, tem palavras para serem ditas, dentro da ideia articulada primeiro com essas pessoas. E eu acho que quando a escrita dele, para mim, é a parte mais complicada, porque é que eu realmente não domino ela. A Amanda, que escreve esses projetos desde 2018, 2019, se eu não me falhar a memória. Mas eu acho que tipo, o que eu posso dizer é nesse sentido de fazer com que, quando se tem essa ideia de um projeto, destrinchar ele o máximo possível. Pensar em formas para além de, se você pensa uma circulação, para além da apresentação, tem que pensar numa formação também, no encontro de formação na cidade que vai estar. Se é de criação, a gente geralmente costuma colocar ensaios abertos, que também está ligado à formação de público, à formação de plateia, e a construção também desse saber e desse entendimento que é uma obra que só se constitui quando as pessoas chegam. Sim. E tu produziu todas as peças do Mais de Luto, tu entrou em 2010, não foi isso? E aí, desde então, tu produziu todas as peças do grupo? Não, eu entrei em 2010 para fazer o Canto de Gregório, e aí eu vim só para fazer essa peça mesmo. E aí, em 2011, o grupo aprovou um projeto no Itaú Cultural, no Rumos Itaú Cultural, que foi o primeiro projeto que o grupo aprovou, que tinha, de alguma maneira, uma relevância significativa nacionalmente e também financeiramente. E foi o momento também em que nós, enquanto grupo, decidimos largar todas as outras coisas que a gente fazia e se voltar para o Magilute, para que daqui fosse o lugar que a gente tirasse nossa renda, nossa sobrevida. Foi a partir desse edital. E aí eu fui participando dos encontros, porque eu estava precisando, fui ficando, acabei ficando no grupo. Aí, a partir disso, eu começo a fazer a logística das peças. Então, todo o material de peças sou eu que organizo ele. E nas embalagens, sou eu que organizo se está precisando repor, que precisa ser consertado, que precisa colocar de reserva, como embala isso. A gente que vive, de alguma maneira, aqui, para se deslocar para o sul, para o norte, para o sudeste, quando você tem muita coisa, é mais complicado ainda. Então, aí você tem que diminuir o número de volumes. Então, a gente, por exemplo, quando a gente viaja, só tem um trabalho da gente que não é assim, mas todos os outros, a gente despacha o nosso cenário como sendo nossa bagagem. Isso barateia tanto a contratação das pessoas que estão nos contratando, os festivais, porque aí você não precisa pagar o transporte desse cenário, a gente está despachando ele. E aí também por isso, na criação, a gente ter esse entendimento enquanto produção do que queremos com o trabalho e aonde queremos que ele chegue e aonde estamos. Por isso que eu falei ali no início, né? De lembrar onde estamos e aonde a gente quer chegar e quais são os caminhos para isso fazer. Se a gente faz um cenário gigante, a gente não consegue ir ali na esquina. O Apenas o Fim do Mundo, que foi o trabalho que estreou agora em 2019, ele tem sofá, geladeira, mesa, espelho, e ele... É porque também teve o hiato da pandemia, mas ele estreou em 2019 e em 2019 ele não viajou para canto nenhum. Porque a logística dele, tipo, para a gente trazer de São Paulo, a gente gastou R$8.000 de transporte para trazer. Então, assim, é inviável você ter um cenário onde só o transporte dele é R$8.000. As pessoas não vão contratar. Pelo menos, não a gente ainda. E aí, por conta disso, a gente resolve, na criação, ir reduzindo esse material de cena e que vai se transformando em linguagem.
né? E aí eu desde 2012 que eu faço esse trabalho de volumes da gente, dos materiais, de manutenção desse material, né? Porque para além dessa manutenção existe a produção local quando a gente chega nos lugares, de verificar se conseguiu tudo que a gente solicita, se é o que a gente não solicita de ainda ir comprar. E aí eu faço isso desde 2012. De produção, desde 2015, produção, direção de produção, né? A produção executiva eu sempre fiz. A direção de produção, eu faço. Qual é a diferença entre a produção executiva e a direção de produção? A direção de produção é essa que pensa na logística do acontecimento. É essa pessoa que faz. Ela pensa no transporte, ela pensa na hospedagem, ela pensa no material de cena, ela pensa no local de apresentação. A direção de produção, ela pensa nas coisas para que aconteça aquilo dali. A produção executiva, ela executa, ela viabiliza para que aquilo aconteça. Por exemplo, se no Aquilo que ela guardou para você, a gente precisa de 2 packs de cerveja, um pacote de jujuba, um pacote de amendoim, uma cidra cerezé e 2 pacotes de gelo. Esse é o material que a gente precisa para que a peça aconteça. Essa logística do que precisa, quem faz é a direção de produção, no caso eu. A produção executiva, ela vai Vai para atrás. usar aquilo para que no momento que é preciso esteja lá. No caso, eu também. Mas essa diferença Então, no só Magilute, tu faz tudo, tu é o produtor geral. todos nós fazemos tudo, assim. Não existe uma. Pronto, se tem uma coisa que é segmentada e que eu faço e os meninos não fazem, é a parte financeira. A gestão do grupo, a administração financeira do grupo, sou eu que faço desde 2015. Os meninos não fazem, participam, porque eles fazem a produção executiva, de comprar coisa, de repor material, né? Eu passo para eles as necessidades, eles também passam quando percebem que não está tendo necessidade. E aí, depois, essas notas todas, o que foi comprado, vem para mim, que faço a gestão administrativa e organizo isso em planilhas, e às vezes me suga, mas que também faz parte do trabalho. Mas todos nós não tem assim, você é o produtor executivo, você é o diretor de produção. Essas funções, elas vão, a cada lugar, elas vão meio que se ocupando sozinhas. A gente percebe, por exemplo, às vezes, que Mário assume essa função de direção de produção em alguns projetos. Tipo, o parque, ele fez a direção de produção todinha, assim. Foi ele que assumiu para fazer a direção de produção daquilo dali. A execução fomos todos nós juntos, que é a produção executiva, né? Então, às vezes, a gente é pau para toda a obra, assim. A gente vai mudando, não tem uma função fixa nesse sentido. E aí é nesse sentido também que produção e criação, ela não se separa. Porque essa maneira de fazer com que esse grupo aconteça enquanto produção acaba refletindo de como ele acontece na criação, né? Não é à toa que nós, enquanto estamos em cena, criando e fazendo as coisas, a gente se permite sair de um lugar e ir para outro e entender quem está fazendo e quem precisa só estar compondo. Né, isso vai, a produção ela acaba entrando diretamente na maneira como você se produz, acaba entrando diretamente na maneira como você cria, assim, né? E cada vez mais a gente vem sentindo a necessidade de parceiros, né? Porque existe o grupo, que somos nós 6, eu, Parma, Gil, Lucas, Mário e Pedrinho, e existem muitos parceiros que para cada coisa que a gente faz, a gente contacta no mínimo 5, 6 pessoas para estarem junto com a gente. E isso também gera renda, isso também gera trabalho indireto, né? Então, tipo, a gente não consegue dar conta sozinho. A gente tem essa parte da criação que é aqui, mas que também vem um monte de gente para se poluir. Mas a produção não é que eu seja o produtor do Magilute, sabe? Eu sou produtor também, assim como eu sou ator. O Jordano, ele é produtor também. O Lucas é produtor também. O Mário, a mesma coisa. O Parma também.
Então, a gente só meio que vai entendendo qual é a função, porque, tipo, é muita coisa, desde comunicação, da logística, o lobby, a negociação, a documentação, a escrita dos projetos, como você falou, a execução dos projetos, tipo, uma filmagem. Então, tipo, é muita coisa. Então, não tem, nenhum grupo consegue resolver as coisas sozinhos. Assim, os parceiros, as pessoas que acreditam nesse coletivo, nessa junção de pessoas que chegam junto e que contribuem, que sem elas a gente provavelmente ia ser mais capenga do que a gente já é. Né? Assim, então, é uma rede que vai para cada trabalho também. O trabalho vai pedindo assim, as pessoas e as coisas. Tem uma pergunta aqui, uma pessoa perguntou quem escreve os projetos. O Erivaldo, ele respondeu que é a Amanda, né? Isso. Qual o sobrenome dela? Isso, a Amanda Dias, a Amanda Thaís Dias. escreveu o projeto para a gente, o Rafael Moura já escreveu o projeto para a gente, acho que o Martins também já escreveu o projeto para a gente. É uma coisa que é isso. Nenhum de nós seis, a gente consegue escrever projeto. O Gil, Mário e Parma são os três que escrevem bem, assim, mas a estrutura e a organização enquanto projeto, a gente não quer avançar isso, porque também é muito, como eu te falei, assim, se fosse só isso, a gente daria conta. Mas além da escrita do projeto, a gente tem que fazer a negociação com as pessoas, tem que fazer a produção executiva. Então, assim, se não tem um parceiro que está fazendo isso com a gente, que nesse caso a Amanda está com a gente desde 2018, na escrita, mas já passou o Rafael Moura, que é produtor daqui também, que a gente ama de paixão, ama de paixão. Ele foi super importante para a gente no Casarão Magilute, quando a gente estava na Rua da Glória. Ele chegou junto enquanto produção e gestão daquele espaço também. A Thaís Vidal escreveu para a gente em 2015, o Miriam Muniz. Então, assim, são pessoas que estão no nosso radar e que ainda bem que estão, porque a gente precisa aumentar cada vez mais essas redes, assim. E o Magilute, ele já está com muitos trabalhos, né? Então, eu imagino que vocês todos do coletivo trabalhem bastante focados no Magilute. Mas sobra espaço para tu, enquanto produtor, produzir outras coisas para além das peças do Magilute? Não. Não, de forma alguma, né? Também assim, eu digo não, mas aparece muito pouco. Quando aparece para produção, é produção com o coletivo, é todo mundo, assim, as pessoas às vezes chamam mais de luto para produzir. Aí a gente se divide e vê, não, quem pode pegar naquele momento aquela produção. Mas individualmente, assim, eu também nem quero, porque tem... Muito trabalho, né? E assim, tem que estar junto também, sabe? Assim, tem que estar junto, tem que estar conversando, tem que estar... E não que eu não queira estar junto, não é isso, pelo contrário, quero sim, mas não nessa de produzir um grupo, de produzir uma pessoa, quero dirigir uma pessoa, quero trocar, não dirigir, mas quero, tipo, ajudar na construção de um trabalho, porque, tipo, o Magilute, ele realmente, a gente produz ele 24 horas por dia. A gente está no camarim antes de começar a peça e dizer, gente, em junho a gente tem que fazer uma apresentação do Dinamarca. Pronto, junho. Aí amanhã a Mari já vai procurar pauta. Então, assim, a gente está fazendo e já está pensando no que vai fazer daqui a um ano, daqui a um ano e meio, daqui a um mês. Então, se você trabalha só com produção, é possível você associar outras produções. Mas o tipo de produção que eu faço é uma produção que está ligada a esse lugar de construção, porque é meu, entende? Assim, eu produzo porque isso daqui é meu. E aí também, se eu não produzir, ele vai de alguma maneira cair, ele vai de alguma maneira enfraquecer. Enfim, também nunca me chamaram para produzir ninguém, não. Só pelo Magilute mesmo, assim. Mas eu quero muito trocar Eu acho que dá mais.
dá mais tesão também, né, de você fazer uma produção que é de um produtinho seu, uma parada sua, sua criação, né? Dá mais vontade. E quando, Mas assim, em relação. Sim, diz. não, é tipo isso que você fala, porque, por exemplo, às vezes o nosso dia de trabalho, ele, sei lá, agora no teatrinho, a gente se apresentou no CAC quarta e quinta. Então, nosso dia de trabalho começou às 9 da manhã com a montagem, fomos todos para lá, montamos a peça toda, montamos tudo, passamos o dia fazendo isso. Deu a sorte de não ser a apresentação no mesmo dia, mas tem lugares que a gente chega e passa o dia montando e à noite ainda tem a apresentação. E aí depois da apresentação ainda tem desmontagem. E aí depois da desmontagem tem a logística de volta para casa. Então, você faz a produção porque está tudo ligado ali. Tá tudo. Não é assim, eu faço só a apresentação, aí eu faço só a desmontagem, eu faço só a montagem. Estamos ali, não só eu, estamos ali todos fazendo um de tudo, porque faz parte desse mecanismo, assim, sabe? Não fui ainda, não participei de chegar e dizer, não, hoje eu vou participar só enquanto produção executiva do projeto da Jardim, que a Jardim me chamou para fazer a produção executiva deles, eu vou. Também eu nunca recebi convite para fazer, não sei, dependendo do projeto, como seja. A gente até topa. Mas nunca fiz, não. Assim. Mas eu acho que é isso. Enquanto coletivo, todo mundo tem que se ajudar, né? Porque eu acho que não funciona. Eu acho que se o Magilute não fosse todo mundo trabalhando junto, né? Fazendo um pouquinho cada coisa, ajudando um ao outro, não chegaria aí aos 18 anos. Isso. Mas até hoje aí, 18 anos de estrada, tu chegou em 2010. Qual tu acha, assim, que foi a peça que deu mais trabalho na produção? Ai, a produção. Na produção, na gestão, na criação, na Foi, logística. eu acho que foi o ano que Santos permitiu. Ele tem, para mim, assim, acho que para o grupo também, ele tem um lugar de dificuldade na criação, porque ele revelou muita coisa para a gente enquanto criação. Assim, ele revelou um sistema que a gente estava vivendo que não entendia que estávamos vivendo aquilo dali, e o trabalho fez com que ele trouxesse uma realidade assim. E ele foi duro nesse sentido. É tanto que o trabalho ele é duro também por conta disso. Foi um trabalho onde a gente começou o grupo todo e depois 3 pessoas foram expulsas do processo e depois 3 pessoas continuaram e depois 2 pessoas voltaram. E isso tudo, como eu te falei, a produção e a criação, ela tá junto, assim. E a peça, ela foi toda essa. Eu acho lindo o trabalho, é muito doloroso, mas eu acho lindo ele por conta disso que viveu. De logística, eu acho o Viúva Para Honesta e o Luiz Lua Gonzaga, porque eles têm muitas pequenas coisas, desde boneca pequenininha, a batom, a cadeira, a fita, a papel, a tesoura, a trança. Então, assim, o inventário do Viúva e do Luiz são quase 5, 6 folhas, assim, que você tem que pegar. Aí você pega facão, chapéu, alfazema, rapadura, plantas, pássaro, para botar tudo em uma caixa, em uma bolsa, e desmontagem disso, assim, quando a gente fez a circulação do livro Para Honesta, que a gente fez o palco giratório, a gente fazia basicamente uma apresentação numa cidade, dormia, ia embora, chegava, montava, desmontava, ia embora. Então foi 3 meses assim, de cidade em cidade, e com essas muitas pequenas coisas. Na primeira semana, eu fiquei assim, atordoado, porque, gente, eu gastei 2 horas de desmontagem, porque eu não tinha ainda entendido aonde ia cada coisa em seu lugar. Por mais que tenha uma lista dizendo aonde vai cada coisa em seu lugar, a organização dessas coisas, o Tetris que tem que ser feito para que caiba na bolsa, ok, e não ultrapasse os 23 quilos da bagagem, foi uma loucura, assim, na minha cabeça, né? Foi uma peça que eu refiz bagagens muitas vezes. Então, a mais trabalhosa, para mim, de logística, era, sem dúvida, a Viúva Para Honesta, pela quantidade de coisa que ela tinha.
A mais ok e maravilhosa que existe é o Aquilo que Meu Olhar Guardou para Você. E o estudo número 1 também, que é nada, é nada. São 5 tacinhas, uma case, uma lâmpada, meia hora. Clean. Mas quando você tem que procurar boneca, procurar leque, procurar vibrador, procurar trança, procurar revólver, procurar posto, você faz, gente, é muita coisa. Mas as duas foi Estão dizendo aqui que teu áudio deu uma baixadinha. Teu áudio. Mudou alguma coisa? Agora. Dá para ouvir melhor? Eu acho que tá melhor. Acho que tá melhor. Eu consigo te ouvir bem baixinho agora também. Ai, também tá me ouvindo baixo. E aí, gente? Como é que tá o som? Mas dá pra ouvir? Dá pra entender o que a gente tá falando? Ai, Léo, eu não, amiga. Eu não esqueci de trazer o fone. Não tô acreditando nisso. Quando eu chegar aqui foi que eu vi que eu tava sem fone. Deve ser isso, então, o meu. E se eu sair para voltar, vai ser uma loucura. Aí vai. Mas dá pra entender, gente, o que é que ele tá falando? Porque eu tô conseguindo entender. Eu tô conseguindo ouvir legal. Deixa eu ver se fala. Dá para ouvir? Dá. Eu vou tentar falar mais alto, então. Se eu falar mais alto, pega mais alto. Eu tô ouvindo bem, mas é porque eu também tô de fone, né? Não sei se tem alguma coisa a ver. Mas então, tem uma pergunta. Vamos continuar. Acho que dá pra ouvir. Tem uma pergunta aqui de cima de uma pessoa que fez, que foi o Léo, que ele quer saber qual a maior dificuldade em trabalhar em grupo. A dificuldade de trabalhar em grupo são as pessoas, né? Pessoas é sempre complicado. Não, eu acho que é mais um entendimento de que o posicionamento em grupo, ele precisa também, em alguns momentos, ele precisa, em alguns momentos, de um pé no freio do posicionamento individual. No sentido de que nem toda decisão que é tomada em grupo é para afetar ou por conta do indivíduo, sabe? Assim, é para o bem daquele coletivo, é para o bem daquelas pessoas, daquele. A gente fala que o Magilute é um ser supremo, que o Magilute, tipo, eu vou sair, Gil vai sair, Mário vai sair, Parma vai sair, só o Lucas que não sai. A gente vai passar e eu acho que o Magilute pode ser que fique assim. Mas a dificuldade, eu acho que tem mais vantagens do que dificuldade, porque a dificuldade acaba entrando num lugar que serve para a gente refletir em o que é estar em coletivo, né? Assim, o que é dividir ideias, o que é dividir opiniões, né? Eu acho que é mais, por mais que tenha alguns desgastes, porque nem sempre toda decisão que é tomada, ela precisa de embate, ela precisa de posicionamentos, às vezes também a omissão é um posicionamento, né? Diante de uma discussão também, mas eu acho que a gente, na criação, por exemplo, não é super de boa, não existe birras, vamos dizer, em relação às ideias que são colocadas, em relação a como se chega, porque, por exemplo, você joga uma ideia na criação, no grupo, e aquela ideia possivelmente não vai ficar com você. E se ficar, ela vai ficar toda cheia de alteração. Então, tipo, esse entendimento que o que você cria não é só seu, é para interferência das outras pessoas, e essa interferência, a gente costuma dizer muito, o legal que eu vejo desse encontro de pessoas é porque a gente discute muito, mas a gente tem o mesmo objetivo. A gente quer chegar naquele lugar ali. Só que, claro, eu sou uma pessoa, eu vou por um caminho, você é outra, você vai por outro. Mas a gente quer chegar naquele lugar ali. Então, o que vai acontecer dentro desse processo, nas discussões, no nosso caso, elas entram, por exemplo, para a cena. Porque, tipo, toda discussão que a gente tem, que é discussão, que chega num lugar que depois a gente ou ri ou vai pedir desculpa,
A gente, mais na frente, no futuro, diz assim, bicha, vamos usar aquilo que a senhora fez em cena, vamos fazer isso. Tipo, a cena da briga do Akin, como eu já contou para você, foi uma briga que teve muito feia em uma das montagens, assim, com uma pessoa que já saiu do grupo, e teve uma briga muito feia. E aí depois a gente fez, gente, tem que botar essa briga, porque a gente ficou tão tensa, tão tensa, tão tensa, que a gente tem que tentar ver se as pessoas chegam nessa tensão também. Então, tem uma maneira da gente lidar, inclusive com as nossas relações, nesse lugar de depois refletir sobre o que aconteceu. E ainda bem que a gente está nessa construção de pensamento, de quebrar essas estruturas, de tentar nem chegar nesse lugar da discussão, quando ela é por uma questão que, enfim, é por ego ou brio, que não vai contribuir para o crescimento do que está acontecendo. Mas as relações são muito de boa, assim, é tanto que nós somos compadres e comadres umas das outras. Eu sou casado com o Bruno Parmélia. Tem as suas, enfim, tem dia mesmo que eu tô de cara feia, eu não quero falar com ninguém. Aí, como é trabalhar no mesmo coletivo com o marido, hein? Como é isso? Funciona bem? Quando tem quebra-pau, como é que funciona isso? Como funciona o quê? Trabalhar no mesmo coletivo que o marido. Ah, sim, sim. A gente está junto há 7 anos, há 5, há 4 moramos juntos. Então, é todos os dias, porque a gente já faz isso, não é muito assim, ai, né, estou falando demais sobre trabalho, ai, estou falando isso aqui, a gente não pode pensar em outra coisa. Porque a gente, naturalmente, a gente já faz isso. Aonde eu me encontro com o Giordano, a gente vai falar sobre trabalho. Eu morei antes de morar com Parma, eu morei com o Mário e morei com o Pedrinho, que também são do grupo. Então, assim, a gente falava sobre o grupo, sobre as peças, o tempo todo, assim, um tempo de apresentação mesmo, voltava para casa, a gente dormia 4, 5 da manhã, eu, Pedrinho e Mário, conversando sobre o que aconteceu ali naquele momento, para que no outro dia a gente melhore o que a gente fez antes, assim. É o dia a dia, né? Eu acho bom nesse lugar também dessa troca. Às vezes ele não gosta de falar quando a gente volta, assim, ele faz, eu não quero descansar, eu quero falar. Aquele negócio, lembra naquela hora que eu fiz isso, era para ter feito aquilo lá, vida. Tá bom, vai dormir, vai dormir. Mas tem isso que é bom também, é bom viajar junto, é bom estar junto, assim, a gente também vai se descobrindo, se reinventando também, na medida que o tempo vai passando. Mas é bom e tem, às vezes, suas coisas, por exemplo, como eu falei no início, né, dessa relação em grupo, de entender como a decisão, a opinião do grupo, ela não está afrontando a minha opinião ou afrontando... Porque, por exemplo, às vezes eu fico pensando que, por exemplo, quando o grupo toma uma decisão que eu digo, eita, meu amorzinho lascou-se para fazer esse monte de coisa na quarta-feira. Mas eu não vou dizer, gente, não dá para fazer. Porque, tipo, eu diria, por exemplo, se Parma não tivesse, se eu não trabalhasse com Parma e ele chegasse para mim e dissesse, vida, essa semana eu vou ter que fazer isso. Eu ia dizer, não faça, muita coisa. Só que como eu faço, o nosso trabalho é constituído desse monte de coisa, e é isso que faz o nosso trabalho ser enriquecedor, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso, porque, por exemplo, às vezes a gente trabalha de domingo a domingo, sem parar, só para almoçar, e às vezes a gente passa um tempo sem trabalhar. Mas quando a gente está trabalhando, não importa, a gente tem hora para conversar, mas não tem hora para terminar. Sempre foi assim, e eu acho que sempre vai ser assim. Se a gente marca uma reunião, acho que é por isso que a gente chega meia hora atrasado sempre. Se a gente marca uma reunião, a gente tem essa hora para conversar. Embora que eu estou falando isso agora, eu percebo que a configuração também desse coletivo está começando a se modificar, porque os meninos agora são pais e também tem hora, né, assim, tem hora para a vida dos filhos, que precisa pegar na escola. Então, agora a gente está começando a ter esses limites, agora eu estou começando a pensar. Mas antes dos filhos, e antes dos casamentos também, né, assim, a gente não tem hora para terminar.
Quando a gente está viajando é isso, não tem hora para terminar o trabalho. Mas é bom, é mais positivo, muito mais positivo do que negativo. E até os atritos negativos que existem, eles se tornam, pelo menos para mim, se tornam muito positivos no lugar da reflexão de qual o nosso lugar num coletivo, né? Qual o nosso lugar em relação às outras pessoas. Eu fui uma pessoa que sempre vivi em coletivo, desde a igreja, com aquele grupo que eu falei. Então, joguei voleibol, que também é um esporte coletivo, um esporte de raciocínio rápido, de entrega e de entender como está o outro para poder acontecer. Então, eu sou um ser coletivo, eu sempre estive em coletivo, né? Assim, minha família é gigante, então eu sempre estive desde casa, que eu vivo com muita gente. E muita gente requer uma negociação constante dos quereres, também dos calados, do saber calar o momento que precisa. Né? Minha mãe dizia muito, você sabe dizer sim, você sabe dizer não, você é bom por isso. E eu dizia, meu Deus do céu, nem sei. Mas esse entendimento de estar em coletivo tem isso, o lugar que se posiciona. Por exemplo, Lucas, para a gente, é muito uma voz da razão. Assim. Lucas, muitas vezes, depois que acontece uma coisa que está todo mundo efervescente, ele chega e faz, mas gente, se a gente olhar isso, a gente faz, é verdade, Lucas. E aí você faz, tipo, o Lucas sabe esse momento do calar, para depois falar e juntar as coisas, né? Assim, Ele parece ser bem introspectivo, né? Ele parece ser uma pessoa bem racional, assim, bem introspectiva. O Lucas, ele parece ser uma pessoa bem introspectiva, bem racional, assim. Posso estar enganada. Então, muito baixo. Ele parece o quê que você falou? Ser uma pessoa bem introspectiva. Ele é muito preocupado com a gente, com as pessoas. Ele é, ele tem, ele, é, eu acho bonito assim. Ele tem uma poética no modo de viver dele que é só dele, assim, sabe? Ele enxerga umas coisas que você faz, bicha, a senhora conseguiu ver isso, que coisa foda, assim. É, e isso também traz uma sabedoria grande, assim, né? Teve uma pessoa que não foi sobre ele, mas foi sobre mim, que falou, não, porque eu acho, às vezes eu falei com você porque eu acho você fraca, assim, você é fraco, não fraco no sentido de não ter forças, mas fraco talvez ela quis falar na calmaria, a pessoa. E aí eu disse, então, mas às vezes a gente tem uma visão da fraqueza, da fragilidade, na verdade, enquanto fraqueza. Ela falou frágil, ela me disse assim, mas eu falei com você porque você era frágil, aí eu achei você mais frágil, e por isso que eu estou falando com você. Eu disse, meu filho, às vezes a gente tem uma noção de que a fragilidade é fraca, quando na verdade é o oposto. A fragilidade ela é muito mais forte do que a própria força, no final das contas. Porque é a fragilidade que faz com que você tenha, de alguma maneira, um entendimento que as coisas precisam serem separadas para a gente poder analisá-las com calma, para a gente poder entendê-las com calma. E só a fragilidade, que as pessoas acham que é frágil, que é fraco, faz com que você tenha esse panorama, que você não faça só pela questão racional, mas também pela questão emocional. A fragilidade ela faz com que a gente tenha essa junção de sentimentos. E isso é muito potente, principalmente nos dias de hoje, onde está todo mundo muito ríspido, onde está todo mundo muito agressivo. Eu acho que, assim, né, são pontos de vista meio loucos em relação a isso. Nem sei porque eu cheguei nisso agora, mas... Começamos falando sobre produção e agora a gente está falando sobre a fragilidade do ser. Então, É sobre isso. Esse pensamento de que está realmente uma coisa muito junta da outra, é porque é isso. Eu acho que talvez a gente precisa conversar mais sobre, até porque tem coisas que você vai entendendo enquanto você faz e também enquanto você está falando, né? Assim, esse entendimento de que está tudo junto. Tá tudo juntinho, assim. Porque, por exemplo, tudo que acontece antes da cena acontecer é material para que
para que aquele momento aconteça com muita potência, assim, sabe? E aí, só concluindo, porque eu ia te fazer uma última pergunta para a gente concluir a conversa, que é uma curiosidade minha que eu tenho em relação à produção mesmo, de como foi o processo de idealização, de logística, de produção, de tudo isso que a gente está falando, das peças que aconteceram durante a pandemia, que foi o VHS, né? Que foram essas que aconteceram e que agora estão disponíveis no Spotify para quem quiser ouvir, né? Estão todas lá. E eu queria saber como é que foi esse processo para você. Esse, na verdade, foi o mais tranquilo de todos, assim, porque ele, na verdade, quem teve um maior problema foi o Giordano Castro que criou esses experimentos, né? A gente estava na inquietação de como a gente ia se produzir para poder sobreviver na pandemia. Então a gente teve muitas reuniões onde a gente discutia o que era possível dentro do cenário que a gente estava começando a entender o que estava acontecendo, como era possível sobreviver dentro daquilo dali, sabendo que a gente não tinha perspectiva de quando a gente ia voltar e nem tínhamos dinheiro no caixa, porque o caixa da gente, a gente investiu ele no casarão em dezembro, a gente fez uma reforma de quase 90 mil naquele casarão, para que a gente pudesse ocupar e estar ali de boa. E 2 meses o casarão fechou e a gente ficou sem dinheiro no caixa e sem a possibilidade de vender as peças, sem a possibilidade de ter dinheiro. E a gente só sobrevive por conta do Magilute, é ele que nos paga nosso salário, é ele que nos paga nosso plano de saúde, é ele que paga nosso 13º. Vamos agora, estamos organizando para o auxílio escola, porque o povo está sendo pai. É. Então, assim, todas essas demandas que a gente tem que cumprir no final do todo dia 5, né? E aí a gente começou a pensar o que seria possível. Pensou em fazer, porque também tem outra discussão no meio disso da pandemia, que foi isso do teatro, só é teatro quando está ali na presença no teatro, né? Que o teatro filmado não é teatro. E aí a pandemia veio para a gente também discutir um pouco sobre esse lugar que o teatro também pode ocupar nesses meios virtuais. E aí, só que naquele momento inicial a gente não tinha crença de que fosse possível se manter com um teatro filmado em casa. E aí a gente fez, não, vamos fazer apenas o fim do mundo, que é monólogo, cada um na sua casa consegue fazer, a gente vende esse ingresso pelo Simpla, e aí a gente consegue fazer renda. E aí fez, não, não faz sentido, não faz sentido. Vamos liberar então os links das peças que já existem, porque a gente vende, libera. E aí a gente fez logo em seguida que também não fazia sentido. E, Doutor. a, e aí também isso de fazer, liberar só os links era muito pouco. E aí ficamos assim, E partiu de quem essa ideia? sem Essa saber o que ideia de fazer. fazer Aí assim? Jordano ele chegou, e a gente, uma das conversas fez, gente, o teatro nesse tempo parou, assim, a gente não, o que vai acontecer com o teatro, a gente só vai saber depois que acabar essa pandemia. E aí o Jordano que trouxe, porque depois a gente passou acho que uns 15 dias no início buscando soluções, e aí Jordano um dia chegou e fez, gente, eu tenho uma proposta, porque a gente está usando muito o celular, né, as redes sociais enquanto comunicação, e aí ele trouxe essas cenas que seriam enviadas pelo WhatsApp. E a gente começou, nem modificou muita coisa do que ele trouxe. Eu acho que só o final, que Mário sugeriu que tivesse um final, que a pessoa não ficasse tão desamparada no final. E algumas pequenas intervenções nessa maneira de falar. E aí, quando ele apresentou, a gente fez, bicha, a senhora arrasou, porque de alguma maneira, o que é o Magilute enquanto estética, enquanto linguagem, está aí, mesmo sendo virtual, e aí, e como é um para um, nessa ligação de um para um, ela
ela aproxima muito, né? Ela faz com que a pessoa esteja ali no mesmo tempo. Não estamos no mesmo espaço, mas estamos dividindo o mesmo tempo, né? É isso que estamos fazendo agora. Isso também é presença, no final das contas, né? Principalmente no contexto que a gente estava inserido. Jardim Elétrico Podcast. Queria agradecer muito, porque essa conversa foi incrível. Foi incrível, deu pra gente ter uma ideia sobre tudo, desde do início, do embrião, do que é uma produção teatral, da criação, da logística, né? Você trouxe exemplos práticos de como você cria, falou sobre edital, sobre escritura de projeto, né? Escrever projeto. Foi muito rico. Trouxe também a dinâmica, de como foi a dinâmica do grupo. Foi assim, queria muito que tivesse salvado a live, porque foi muito preciosa. Mas queria te agradecer por isso, por essa oportunidade, por todo mundo do Mais de Lute, que está sempre muito disposto e sempre acolhe bastante o Jardim Elétrico. E para encerrar, como de praxe, eu sempre peço uma indicação de livro para o convidado, e agora não vai ser diferente. Vou pedir para você indicar um livro para quem está assistindo a gente aqui e para que a gente possa encerrar com esse clima. Eu também quero agradecer demais pelo convite e parabenizar pela iniciativa do Jardim Elétrico Podcast, porque é importantíssimo esses registros, né? Porque a nossa arte ela acontece ali, naquele momento, ela é efêmera por natureza, e esses registros sobre os trabalhos, sobre como são feitos, é o que fica, no final das contas, para a história, é o que fica, né, enquanto registro. Então, é de importância tremenda que vocês estejam acontecendo também agora, nesse momento, né, para que mais pessoas que estejam começando a fazer teatro, que já fazem há algum tempo, possam visitar esse material para entender como funcionam os outros coletivos também. Isso, enfim, é rico o que vocês estão fazendo. Parabéns também pelo trabalho. E eu li nessas idas e vindas agora para São Paulo, eu li Os Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que é linda, assim, como ela se coloca no livro também, como ela como ela fala dela, assim, né? Como ela fala dos seus, como ela fala de que ela foi criada, né? E o quanto isso formou ela, forma, e o quanto essa estrutura que a gente vive é importante ser trazida à tona, para que a gente entenda que é uma estrutura e que precisa ser quebrada. É uma estrutura que já mostra desde muitos anos que não dá mais certo. E ela traz essas memórias, essas figuras que viveram na infância dela e também na vida adulta. Ela traz numa poeticidade, numa essência de ser pessoa muito bonita, assim. Então eu indico ela por tudo que ela representa também, por tudo que ela traz consigo, né? Assim, e é uma leitura muito, muito, muito gostosa. A Maria Menina, que é ela, é linda. Assim. É bonito como ela se coloca. Então, fica aí a indicação. E é isso, vamos encerrar. Muito obrigada novamente. E sigam o Jardim Elétrico Podcast no Instagram, no YouTube, que tem entrevista com também o Mário Sérgio Cabral, tem entrevista com o Jordano Castro e outras pessoas de outros coletivos daqui, de Recife, de fora. Todo mundo falando sobre teatro, sobre cinema, sobre música, sobre tudo das artes. E é isso. Obrigada, Erivaldo. Até a próxima e grande beijo. Beijo, Suzy. Até já. Até já.